Olá, caros professores do Didática Reflexiva da Música. Hoje eu decidi mostrar meu rosto e dar uma aula em que a gente vá combinando os slides e as minhas expressões faciais, atendendo a alguns pedidos, sabe? Que talvez a aula em slide ficasse algo bastante impessoal. Apesar de que o meu tom de voz eu sempre procuro dar ênfase naquilo que eu considero importante, tudo. E agora vocês vão ter, além disso, o meu olhar. Eu queria nessa aula de hoje falar um pouquinho mais sobre metacognição e dar um exemplo de prática musical por meio de estratégias metacognitivas. Vamos recordar o que seria isso? Bom, eu falei na aula 5, né, que a metacognição está relacionada a um pensamento de Sócrates, que é o conhece-te a ti mesmo. Essa frase foi roubada pela psicologia, né, cognitiva para relacionar dois processos. Um é o processo de aprendizagem. Então, eu conheço como eu aprendo, como eu organizo as ideias aqui na minha mente, se eu tiver, claro, uma orientação a contento, né? Da mesma forma, isso se aplica ao professor. O professor ele tem que aprender como os alunos aprendem para que ele possa organizar estratégias e meios dentro da sua mente para favorecer as aprendizagens da melhor forma possível. Então, em metacognição, podemos dizer que ensinar e aprender são duas coisas absolutamente interligadas, porque eu só vou conseguir ensinar as pessoas se eu tiver aquilo muito bem organizado, se eu compreender os mecanismos pelos quais alguém pode aprender algo. E assim eu consigo fazer com que essa pessoa desenvolva esses meios para ela também construir as suas formas de aprendizagem. Então, olha só. A metacognição diz respeito à aprendizagem de coisas, de qualquer coisa. Nesse sentido, nós temos aí dois vetores. Bom, está ligado às nossas capacidades, né, cognitivas, motoras, afetivas, etc. E que, por isso, depende do desenvolvimento de estratégias para que eu possa compreender como que essas coisas são construídas, são feitas, se interrelacionam umas com as outras. Então, uma das principais estratégias metacognitivas que eu considero é perguntar: como que você vai ensinar um aluno a aprender algo? Por meio de perguntas. Como assim, Dani? Nós vamos ver já já. Então, olha só. A metacognição, justamente por lidar com a organização dos conceitos, ela requer transferência de aprendizagem. Então, eu organizo os conceitos aqui, eu organizo as relações, os princípios, as ações que acontecem, e eu compreendo que aquilo depende de conhecimentos prévios e que aquilo pode ser transferível para outras situações. A própria metacognição exige transferir, porque se eu vou compreender como algo funciona, eu preciso lidar diretamente com a aplicabilidade daquilo. E isso exige transferência de aprendizagem. Por outro lado, um outro componente importante em metacognição é a memória, porque ela está ligada à transferência. Eu resgato aquilo que eu aprendi, eu resgato e revejo as organizações dos conceitos que eu formei para então aplicar em situações de transferência. Então, a memória ela está ligada às estratégias de recuperação para que eu possa transferir a aprendizagem. Então, nesse ínterim, está tudo misturado, é uma salada, metacognição, transferência de aprendizagem e memória. Vamos ver um exemplo claro de aprender música pela metacognição? Eu peguei o exemplo da forma rondó.
A forma rondó é uma forma musical muito simples que se caracteriza pela existência de um refrão que é intercalado com outras seções. Basicamente, a nossa música popular brasileira que toca no rádio, tudo, ela é muito feita nessa forma. E por isso mesmo eu considero uma excelente forma musical para começar a ser apresentada para os alunos, né? Ela é derivada da forma binária e prima da forma ternária, né? Porque você vai ter dentro do rondó A, B, A, mas também, porém, vai estender A, B, A, C, A, D, A, que pode sofrer variações como A, B, A, C, B, A, B, A, C, D, A. Então, o rondó ele não tem um modelo fixo. E como é que você vai levar o ensino disso para a sala de aula? Olha só. Você coloca uma música para os alunos ouvirem. Essa música está na forma rondó, mas eles não conhecem esta forma. As perguntas que eu falei lá atrás. Essa forma se parece com outra forma que conheço? Então, eu estou provocando no aluno uma relação de comparação. Se ele aprendeu forma binária, se ele aprendeu forma ternária, e ele começa a perceber partes, uma parte que começa, uma parte diferente. Opa, voltou numa parte que eu já ouvi antes. Né? Então, ele começa a resgatar os conhecimentos prévios que ele tinha para formar um novo conceito. E aí ele começa a perceber em que parece. Ah, porque tem uma, né, igual na forma ternária que volta lá para a primeira parte, essa também volta, mas fica voltando mais vezes, né? Aí você pergunta, como então eu posso dividir as partes dessa música? Então ele começa a aprender que diferente, por exemplo, da forma ternária, ainda por comparação, a forma rondó ela se estende mais. E aí ele pode fazer uma anotação gráfica dessa divisão. Aí você pergunta, tem repetições? De que maneira? Isso vai ajudar o aluno a organizar o que ele está ouvindo para ver se vai ter A, B, A, C, A, ou se é A, B, B, de novo, C, A, C, B, A, né? Quer dizer, o rondó pode ser organizado de N formas. E é por meio das perguntas que você organiza, que você prepara o aluno para resgatar os conhecimentos prévios. Então, essas perguntas têm que ser muito bem estruturadas por você e elas têm que obedecer uma ordem, uma sequência, de modo a levar o aluno a esse tipo de raciocínio. Então, depois você pergunta para o aluno, então, o que vai caracterizar a forma rondó? Se você percebeu isso aqui. Né? Então, você ouviu 1, 2, 3, 4, 5 músicas, chegou a fazer a relação formal, né? As letras A, B, A, C, A, B, A, C. E aí você vai perguntar, o que então caracteriza a forma? Você está levando o aluno a quê? Fazer o quê com isso? A conceituar o rondó. Então, você simplesmente não chegou dizendo, hoje nós vamos aprender o rondó, que é uma forma que é assim, 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 assado. Presta atenção na música para você ver se não é assim. Né? Então, é um processo inverso. Você constrói o conhecimento no aluno por meio daquilo que ele já tem, que ele já aprendeu. Então, você, que é professor, tem que saber o que antecede o aprendizado da forma rondó. Ele tem que aprender que outras formas musicais. O que mais que ele precisa saber para aprender forma rondó? Né? É, portanto, um rondó? Né? Se você já apresentou o conceito antes, ou se ele viu, não é forma ternária, não é forma binária, o que é? Aí você fala, é um rondó. Ué, mas o que seria esse tal de rondó? Então, vamos me ajudar a definir a forma a partir da própria construção que vocês fizeram mental aí de como a forma se desenvolveu, né? Aí você pode provocar. Tá bom, esse rondó é A, B, A, C, A, D, A. E você pergunta para o aluno, e se eu me deparar com A, B, A, C, D, A, E? Será um rondó? Então, você vai aprimorando as perguntas de modo a levar os alunos a construir um conhecimento sólido sobre aquele conceito. Então, essa última pergunta era uma pergunta que possibilita os alunos a transferir conhecimento, inclusive.
Porque se ele entendeu a forma, sabe que é um refrão, perdão, que se intercala com outras seções, é por meio da escuta de várias formas de organizações disso, inclusive com essa que eu propus aqui, A, B, A, B, A, se você encontrar, né? C, A, D, A, E. E você vai oferecendo diversidade de exemplos daquela mesma coisa, para que o aluno conheça de fato o conceito. E não simplesmente memorize um conceito e aprenda por imitação, identificá-lo na prática. Ok? Essa é a primeira vez que eu tratei com um exemplo prático de música de maneira reflexiva. Essa maneira de trabalhar com perguntas ela é extremamente eficaz por lidar com os conhecimentos prévios, com a memória do aluno, mas exige que você tenha construído solidamente um caminho de conhecimentos prévios, ter passado por forma binária e ternária para chegar até o aprendizado da forma rondônica. Ok? É isso aí, obrigada e até a nossa próxima aula online. Tchau!